Olá, professores. Meu nome é Vinícius Santos e, junto com meu colega Luiz Gustavo, vamos fazer a apresentação do nosso Tech Challenge, dessa primeira fase do curso de pós-graduação e especialização em IA. Olá, professores, eu sou o Luiz Gustavo e como meu colega Vinícius comentou, a gente vai estar fazendo a apresentação do nosso Tech Challenge. Eu espero que vocês gostem da nossa apresentação e que vocês possam entender a nossa linha de raciocínio, tanto para a análise exploratória dos dados, quanto para a nossa validação dos modelos que foram escolhidos para essa tarefa. Perfeito. Então, para essa atividade, a gente optou por usar o dataset de diagnósticos de pessoas com diabetes. A gente analisou esse dataset e a gente viu que ela tinha dados bem distribuídos e que, com tudo aquilo que a gente aprendeu durante as aulas, a gente poderia utilizar de técnicas que pudessem extrair os melhores resultados para o nosso modelo. Então aqui a gente tem o nosso script na parte esquerda e na direita a gente tem a execução dele no terminal, junto com os comentários, junto com todos os trechos de códigos que a gente organizou aqui para ficar mais detalhado e mais claro para vocês durante a nossa apresentação. Então aqui nos primeiros passos, a gente fez a importação de algumas bibliotecas para poder ler esse dataset, transformá-lo em data frame e justamente poder plotar alguns gráficos e depois fazer o treinamento dele para o nosso modelo. Então, aqui como primeiro exercício, a gente quis ver os primeiros registros e as estatísticas que a gente conseguia extrair desse dataset. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem algumas colunas e esse dataset ele é bem bacana porque ele não tem uma dimensão tão alta, né? Ele não tem muitas colunas. Então acaba ficando um pouco mais fácil para a gente poder fazer a interpretação de alguns dados e também pensar como que a gente pode preparar eles para poder ter, né, os melhores resultados do nosso modelo. Então aqui a gente tem, no caso das mulheres, né, a quantidade de vezes que elas ficaram grávidas, os índices de glicose, a idade e a nossa principal coluna, que é a outcome, que basicamente diz se ela tem, né, diabetes ou não. Então, aqui através de algumas análises, a gente agora foi para umas próximas etapas, que era de justamente ver se aqueles valores eles tinham valores nulos ou duplicados. Então, como a gente pode ver através aqui dos retornos, dentro de cada coluna que a gente tem aqui, a gente não tem valores nulos nem duplicados. Então, o dataset como ele vem hoje pra gente, ele já é um modelo bem limpo e é algo que a gente não precisa esquentar muito a cabeça por agora, né? Ele mesmo já vem pronto ali numa base de dados pra gente poder já usar e começar a treinar algumas coisas. Mas durante as nossas análises a gente percebeu, e ele não está sendo representado aqui porque o terminal acabou cortando, mas essa coluna que é a função genética da pessoa, ela, ao contrário dos outros dados que vêm como números inteiros, ela é a única que vem como número flutuante. E como a gente viu em alguns módulos que isso poderia gerar alguns gargalos e também, de certa forma, gerar alguns obstáculos lá na previsão final do modelo, então a gente optou por fazer um tratamento para justamente padronizar esses dados e tornar eles todos do tipo numérico como número flutuante. Então a gente fez esse tratamento para poder garantir nessa cobertura. E aí, partindo para uma interpretação dos nossos dados, a gente começou a ver, né, analisar como que as colunas se correlacionam, né? Então, de cara assim, a gente parou para ver a questão da idade e da gravidez, que era para entender se eles eram fatores determinantes para uma pessoa ter mais chance de ter diabetes ou não. Então a gente pegou aqui alguns dados que seriam, por exemplo, uma pessoa que engravidou mais vezes e uma que não engravidou nenhuma vez, e também a pessoa mais velha e mais nova do nosso dataset. E a partir desses dados a gente pôde ver que, por exemplo, a pessoa que nunca teve filhos, ela tanto acabou contraindo diabetes quanto a pessoa que mais teve filhos, que também teve. E também pensando na questão da idade, a pessoa mais nova do nosso dataset, com 21 anos, não teve diabetes até então, quanto uma pessoa mais velha, com 81 anos, que também não teve. Então isso já descarta a possibilidade de pensar que essas colunas, que uma interpretação poderia ser mais óbvio, pensar que talvez pelo fator da idade a pessoa poderia ser diabética ou não, não dá pra gente cravar realmente esse resultado. Então, analisando um pouco mais profundamente, a gente viu a correlação de todos os nossos dados, né, todas as nossas colunas com relação à variável target. E a gente vê que realmente não tem números muito grandes aqui, não tem números muito expressivos. No máximo a idade, como a gente estipulou, né, inicialmente, e o nível de glicose. Mesmo assim, não são valores muito grandes ao ponto da gente poder realmente falar que ela seria responsável por uma pessoa ter diabetes. Então, indo um pouco mais além aqui da nossa análise,
Depois da correlação, a gente começou a ver também um gráfico de dispersão de idade, para ver se, por exemplo, pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, elas estariam dispostas a ser mais diabéticas ou não. E a gente viu que realmente, de acordo com o gráfico, está bem equilibrado, porque tanto pessoas mais novas quanto pessoas mais velhas é, podem contrair diabetes, né, de forma proporcional. Então, teria como a gente falar que pessoas mais velhas aqui são mais diabéticas do que as pessoas mais novas. Então, esse gráfico de expressão acabou não ajudando muito a gente nesse sentido. E aí a gente começou a fazer outras análises, como por exemplo, um histograma para ver como que está a distribuição de idade de pessoas dentro do nosso dataset. E a gente viu que no nosso caso a gente tem pessoas mais novas do que pessoas mais velhas. Então faria sentido pensar que talvez pessoas mais novas aqui no dataset pudessem ser mais diabéticas, já que tem mais exemplos delas. Mas também não é o caso. Então realmente a gente vê que está bem distribuído, está bem proporcional. E que a gente talvez poderia ter dificuldade com isso, né, com essa proporcionalidade, nas previsões finais. Então, partindo aqui para a próxima etapa, a gente fez uma análise Blocksploit de todas as colunas, para ver se, com relação às médias, a gente teria muitos outliers, ou se eles estariam muito dispersos uns dos outros. E para cada coluna a gente vê que também isso não acontece. Então, realmente através dos gráficos a gente consegue ver que o dataset ele é bem distribuído e que a gente vai precisar pensar em alguma estratégia para justamente conseguir extrair uma acurácia mais alta e mais eficaz para o nosso modelo. Então, com relação a isso, a gente começou a fazer o treinamento e escolher alguns modelos que se adequariam melhor no nosso dataset. Bom, depois da gente interpretar os gráficos que foram apresentados, a gente vai partir para a parte de treinamento. E a gente utilizou os dados crus para a gente ter uma primeira estimativa, um primeiro entendimento de como que está sendo o treinamento e a validação dessa base. Antes da gente fazer esse treinamento em si, a gente precisa primeiro separar a nossa base entre as features e a nossa target. As features são as variáveis que a gente utiliza, né, as colunas que a gente utiliza para chegar na nossa target e descobrir se realmente a pessoa tem diabetes ou se ela não tem diabetes. Então, a partir dessa divisão que a gente fez na linha 88 e 89, a gente separou a nossa base entre treino e teste. A gente utilizou a métrica de divisão de 20% para teste e 80% para treino, para o modelo ter uma boa base de treino. Então, como primeiro modelo que a gente escolheu para começar essa classificação, a gente utilizou o KNN, que ele utiliza a comparação entre os seus vizinhos mais próximos, entre os dados mais próximos que ele tem. E aqui a gente colocou como 5, que é o número de vizinhos que a gente entende. Então, quando a gente parte para os modelos e métricas de validação desse primeiro modelo, que é o KNN, a gente percebe que ele tem uma acurácia bem baixa, que não é muito aceitável, de 66%. E outra métrica que a gente pode observar desse modelo é a matriz de confusão. Quando a gente olha para a matriz de confusão, a gente tem uma característica interessante. Esse modelo ele tem uma capacidade até que boa de prever falsos negativos, na verdade, de prever verdadeiros negativos, que é quando a pessoa realmente não tem diabetes, mas ele não tem uma assertividade tão grande de prever quando as pessoas realmente têm diabetes, que é o verdadeiro positivo. Então, isso pode levar a gente a querer melhorar esse modelo ou a buscar outros. Outra métrica que a gente pode ver também é o erro médio, por meio do gráfico que o Vinícius vai trazer para a gente agora. Aqui a gente percebe que aqui a gente fez um array com até 10 vizinhos, né? A gente foi de um vizinho até 10 para a gente verificar qual parâmetro que se comportaria melhor esse modelo. E aí depois disso a gente fez um plot para mostrar em forma de gráfico. E aqui a gente percebeu que o melhor número, o melhor parâmetro seria o número 4. Mas ainda assim, mesmo sendo o menor número, ele ainda tem um erro médio alto, que seria de 27%, o que não é legal para esse modelo. Então a gente escolheu ir testando outros modelos para ver se a gente conseguiria uma assertividade maior na previsão. O próximo modelo que a gente escolheu usar foi o Decision Tree. É um modelo que a gente utiliza como árvore de decisão. Então ele vai fazendo perguntas para os dados e a partir disso vai tendo ações como verdadeiramente uma árvore. Aqui nesse modelo a gente já teve uma acurácia um pouco maior, mas ainda não muito boa, de 72%. A nossa matriz de confusão, ela foi até um pouco melhor. Ele aumentou a sua assertividade em verdadeiros negativos, que é quando realmente a pessoa não tem o diabetes. Mas ele não foi muito bem também em acertar quando a pessoa tem diabetes. E aí a gente
foi escolhendo procurar outro modelo para ver se a gente tinha uma assertividade maior. E aqui a gente trouxe o Randall Forest como terceira opção. E utilizando as mesmas métricas, a gente viu que a acurácia desse já é um pouco melhor em relação aos outros. E a matriz de confusão para verdadeiros negativos ficou muito parecida. E para verdadeiros positivos, ela melhorou um pouquinho. Mas ainda assim, a gente vê que essas métricas elas mostram que ainda não está muito legal os resultados do nosso modelo. E aí a gente começa a se perguntar como que a gente pode melhorar os nossos dados para os modelos terem uma assertividade melhor. E aqui, como primeira estratégia, a gente escolheu eliminar as colunas inválidas. Nesse caso, as colunas inválidas seriam os valores zerados, que para o nosso ramo específico e para a nossa base específica, valores zerados eles correspondem a valores errados. Porque quando a gente vai analisar opcionalmente a insulina, por exemplo, a insulina ela é muito difícil o valor da insulina no sangue ser zero. Então a gente já percebe que isso é um valor errado, um valor inválido. A grossura do sangue, a espessura do sangue também é um valor que é muito difícil ser zero, alguém com uma espessura de sangue zero. Então, a gente escolheu a estratégia de substituir esses valores pela média da coluna. Então, a gente pegou a média da glucose, a média da espessura do sangue e substituiu onde esses casos eram zero. Outra estratégia que a gente escolheu adotar aqui foi a de undersample. Porque uma característica que a gente viu da nossa base é que a incidência de casos que não têm diabetes ela é muito maior do que casos que têm diabetes. E até por isso que o nosso modelo tem uma facilidade maior para interpretar casos que realmente não têm diabetes. Porque ele teve um conjunto de dados, uma massa de dados maior para isso. E isso acaba enviesando um pouco o nosso modelo, até por conta dessa massa maior. Ele acredita que a chance vai ser maior de realmente não ter diabetes, o que não é legal. Então, esse método do undersample, ele acaba diminuindo a quantidade de variáveis majoritárias, que nesse caso é as variáveis que não têm diabetes, né? As colunas e os dados que não têm diabetes. Então, a gente fez um equilíbrio e diminuiu essa quantidade, e aí ficou 268 de dados que têm diabetes e 268 dados que não têm diabetes, que no caso são pessoas que têm e que não têm. E aí, a partir disso, a partir dessa primeira tratativa de dados, a gente foi treinar nossos modelos novamente. Primeiramente o KNN, né? A gente viu que melhorou bastante a acurácia, mas ainda assim é uma acurácia bem baixa. E a gente viu que piorou a nossa matriz de confusão. Porque aqui, né, nessa matriz de confusão, a gente viu que ele não consegue mais prever tão bem verdadeiros negativos, que é o que a gente estava conseguindo ter melhor resultado antes. Mas ele melhorou um pouco os nossos verdadeiros positivos, que é quando realmente a pessoa tem diabetes, né? Lembrando. Então a gente começou a olhar os outros modelos que a gente tem também, que seria. Ah, boa. Obrigado, Vinícius. Antes da gente olhar os modelos, a gente tem também aqui o nosso erro médio, né? A gente viu que ele acabou não abaixando muito pro KNN. Então, isso continua mostrando pra gente que talvez esse KNN não seja o melhor modelo. Volta no terminal, por favor. Aí, obrigado. Aqui, indo pro Decision Tree, a gente percebe que ele também piorou a matriz de confusão, né? A acurácia melhorou, mas a matriz de confusão não ficou tão legal em relação àqueles dados de verdadeiros negativos que a gente tinha antes. Então, a gente viu que esse modelo também melhorou em relação à acurácia, mas em relação à divisão de atividade não ficou tão legal. E o mesmo se dá para o Randall Forest, já adiantando, tá? E aí, em relação a esses retornos que a gente teve, a gente pensou na estratégia oposta do undersample, que seria o oversample. Nessa estratégia, a gente escolheu aumentar a quantidade de características minoritárias, que nesse caso seria a quantidade de dados de pessoas que têm diabetes, para ajudar o nosso modelo a realmente interpretar com mais assertividade os dados que têm diabetes. E aí, a partir dessa tratativa, a gente foi novamente treinar e testar os nossos modelos. Aqui a gente, como validação final, escolheu descartar o KNN, porque mesmo depois dessa tratativa, ele teve uma acurácia baixa, apesar dele melhorar a sua matriz de confusão em relação a verdadeiros positivos, que é quando a pessoa realmente tem o diabetes, né? E quando a gente foi ver também o Decision Tree, a gente percebeu que a acurácia dele ficou bem legal, ficou em 86%, e a matriz de decisão dele, a matriz de confusão, perdão, ela melhorou bastante também em relação aos verdadeiros positivos,
que é o que tem mais relevância para a gente, porque é muito importante que em um modelo de classificação médica, que vai ajudar o médico a fazer uma previsão, ele realmente fale a verdade quando o paciente tem o diabetes, quando o paciente foi diagnosticado com diabetes e quando ele não foi. Então, a gente conseguiu melhorar os dois parâmetros. E aí, partindo para o Randall Forest, que foi o modelo que a gente percebeu que teve uma assertividade maior em todos os casos, em todas as métricas, tanto na acurácia quanto na matriz de confusão, e até no relatório de classificação que a gente vem mostrando também, a gente percebeu que o Randall Forest realmente é o que se saiu melhor. E para garantir isso, a gente fez a validação cruzada, que seria basicamente a gente pegar todos não todas, mas algumas possibilidades de divisões dos dados. Porque às vezes a gente pode ter uma assertividade, uma acurácia legal, mas para uma divisão específica dos dados, para uma divisão específica de como foi separado entre treino e teste. E aí, para a gente garantir que não é o nosso caso, que ele vai lidar bem com casos com várias divisões, com vários cenários, a gente usou essa validação cruzada, que é justamente dividir de várias formas diferentes entre treino e teste. E aí aqui a gente tem esse array com várias acurácias. E aí, para garantir que a gente tenha uma média definitiva, a gente fez a média desse gráfico, desse array, perdão, e teve 87% de acurácia média. E aqui a gente, finalizando a apresentação e até finalizando a nossa análise, a gente percebe que o melhor modelo para a gente fazer esse tipo de classificação é o Randall Forest, é um modelo recomendável para auxiliar os médicos nesses diagnósticos, mas é muito importante que ele não seja usado como ponto final, que ele não seja usado para dar o relatório final e o diagnóstico final, se o paciente tem ou não. Ele deve ser um apoio para o médico. E aqui eu abro espaço para o meu colega Vinícius complementar e trazer mais algum insight em relação à nossa interpretação desses modelos. Perfeito, e complementando a ideia que o Luiz trouxe, é bem bacana a gente ver essas métricas, ver tudo que a gente conseguiu extrair de resultado aqui com esses modelos, porque durante o desenvolvimento desse modelo preditivo a gente teve muita dificuldade para pensar como que a gente iria melhorar a acurácia dele. Porque os dados em si eles já vinham limpos, a gente teve dificuldade para entender como que a gente conseguiria lidar com os valores inválidos, mas os dados eram bem distribuídos, então como que a gente conseguiria dizer para o modelo como que a gente poderia ter um retorno melhor, né? Então, durante as nossas pesquisas, a gente viu que fazer esses tratamentos de dados poderia cobrir, né? E trazer mais dados de exemplo para o modelo poder treinar e se qualificar melhor. E no Undersample, ele já cobriu bem o que a gente queria. Só que como ele tinha pouca base de teste para ele poder treinar, então ele não tinha uma acurácia tão alta. Então, realmente, o Oversample ele se qualificou como o melhor modelo, porque essa técnica fez com que a base de dados tivesse mais dados para ele poder se preparar melhor, treinar melhor e ter um resultado muito melhor também. Então, gostaria de agradecer a vocês pela atenção a esse vídeo e muito obrigado.